abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal também lá no Instagram, beleza? E também, ó, final de semana aí, tá chegando as finais dos campeonatos estaduais. E você que quiser fazer sua aposta esportiva, se cadastra lá na 1xBet e comece a apostar. Se você for novo, primeiro depósito, utilizando o cupom promocional, que é a palavra futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é uma gigante mundial, tá com a gente aqui até o final de 2019, desde o final de 2019, e você se cadastrando lá, além de se divertir, você também fortalece bastante o meu trabalho aqui, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer algumas novidades para vocês aí de mercado. Primeiro, informação dada agora há pouquinho pelo jornalista Vene Casagrande, o Juan Seco já inclusive assinou o contrato com o Vasco da Gama, tá? O jogador chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, o Vasco inclusive já deu entrada na documentação para o inscrevê-lo para o Campeonato Brasileiro. O contrato dele válido com o Vasco é de empréstimo até o final da temporada. O Vasco pagou R$500 mil pelo empréstimo do atleta. Beleza? Falando ainda sobre atacantes e também do Santos, o Vasco tentou contratar o Lucas Braga, ponta esquerda, jogador destro ali de muita velocidade, mas o negócio acabou melando. O Odair Hellmann botou uma pressão muito forte para que o Vasco, caso quisesse, chegasse lá e botasse uma grana mais pesada no jogador. Até falou publicamente, pô, tu acha que é bagunça. O Santos, quando quer comprar um jogador no mercado, é 15, 10 milhões de reais. Aí chega aqui e quer oferecer qualquer valor, chega aqui oferecendo o valor que a gente acha que o jogador vale, ou nem abre negociação. E ele tá no direito dele. Vasco e Santos abriram a negociação pelo Lucas Braga, mas não conseguiram chegar a um acordo. Primeiro, pelo valor do jogador e também pela forma de pagamento. O Santos queria pelo menos metade do valor à vista e a outra metade numa segunda parcela. Engraçado que eles devem a gente até hoje 6 milhões de reais e ninguém chegou aqui pagando à vista, né, já com a segunda parcela logo, mas para levar jogador lá, enfim, são essas situações que às vezes me incomodam um pouquinho. Mas enfim, a situação que o Vasco acabou desistindo de contratar o jogador. O Santos queria 4 milhões de dólares pelo atleta, que foi, por exemplo, o que o Vasco pagou por Luco Orellano. Então, por toda essa situação, o Vasco desistiu do jogador. Falando ainda sobre atacante, o Vasco recusou recentemente uma proposta pelo atacante Ignaldo. O Shakhtar Donetsk fez uma proposta por 2 milhões de euros para comprar o jogador, que inclusive recentemente renovou com o Vasco até dezembro de 2027. O Vasco até abriu negociação e falou, ó, se vocês me pagarem o triplo disso, ou seja, 6 milhões de euros, algo equivalente mais ou menos aí a 33 milhões de reais, o Vasco até toparia vender o Ignaldo, mas a equipe ucraniana acabou tirando o time de campo. O Ignaldo também recebeu uma proposta de empréstimo de uma equipe portuguesa, mas o Vasco não aceitou liberá-lo. Apesar de estar indo ao mercado, trazendo o Juan Seco, que são 3 anos mais velho aí que o Ignaldo, um pouquinho mais rodado, o Vasco continua acreditando muito no Ignaldo. São atacantes diferentes. O Juan é um jogador mais de área, tem 1,86 m. O Ignaldo é um jogador já de estatura mais baixa e na maior parte do período que ele teve no profissional, inclusive ele jogou de ponta. Poucas vezes ele jogou de centroavante. Então o Vasco enxerga no Ignaldo um jogador mais móvel, um centroavante para puxar ele de contra-ataque quando ele estiver por dentro, ou até mesmo começando jogando os jogos pelo lado. Inclusive, quem teve uma conversa importante com ele recentemente, sentiu que o jogador estava nervoso e um pouco afobado, foi o gerente da base, Carlos Brasil. O Ignaldo teve muitos acontecimentos importantes em sequência na sua vida. Primeiro faleceu o pai, agora na semana passada ele teve o falecimento do avô, estreou no profissional, fez seu primeiro contrato, está namorando, inclusive a namorada dele está grávida, né? Então foram muitas coisas acontecendo na vida do Ignaldo, uma em cima da outra, e ele tem 18 anos de idade. Até bem pouco tempo jogava ainda na várzea, lá no Maranhão,
veio fazer uma peneira aqui no Resende, acabaram gostando dele, jogou contra o Vasco gostou e já incorporou ele à base dos Gigantes da Colina. Então a gente naturalmente quer que os jogadores chegam, decidam, resolvam, mas acho que principalmente sendo SAF, o Vasco tem que contratar jogadores mais prontos para que talentos futuros como o Egnaldo, o próprio GB que teve uma lesão agora, Paulinho e outros que já estão no profissional, Marlon Gomes, o Peck, para você ver, o Peck tem 21 anos, 22 anos de idade agora, mas eu acho que é 21 anos, mas o Peck já está no profissional desde 2020, 2019, de forma precoce, longe de estar pronto, inclusive, ele ainda é magro, mas ele era um jogador mais magrelo ainda quando ele subiu ao profissional, e agora que o Peck começa a estar mais pronto, mas já um pouco desgastado com a torcida, inclusive tendo mais de 100 jogos já no profissional. Tem casos que são exceções, o Andrei Santos, um Paulinho, né, falando dos jogadores oriundos da base do Vasco, um Douglas Luiz, que chegam rapidamente, desenvolvem e já vão para a Europa. Esses casos são mais curtos. O próprio Paulinho acabou não rendendo aquilo que se esperava e hoje está no futebol brasileiro de novo, com 22, 23 anos de idade também. Parece que ele já tem muito mais, mas foi lançado muito precoce também ao profissional. Enfim, esse é o período. Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar de um jogador que a torcida do Vasco tem um carinho muito grande, o goleiro Ivan. O GE divulgou uma matéria onde Vasco e Corinthians tinham um acordo, que é o seguinte: se o Ivan completar 30 jogos pelo Vasco na temporada, o Vasco tem a obrigação de comprar o jogador. Ele fez 3 jogos como titular e depois do anúncio do Léo Jardim, ele acabou perdendo a titularidade para o mesmo, tá? Então, o Léo Jardim vem jogando e o Ivan atuou em 7 partidas. O Vasco está eliminado na Copa do Brasil e só tem um Campeonato Brasileiro que tem 38 rodadas. Ou seja, para o Vasco ser obrigado a comprar o Ivan teria que jogar 27 jogos no Brasileiro e o Léo Jardim 11 para ele completar os 30 jogos. Viu a galera fazendo um alarde do caramba na internet de forma errada, vou explicar agora o porquê, de forma desnecessária. O que tem no contrato entre Vasco e Corinthians é uma obrigação de compra caso ele batesse algumas metas, e nessas metas estão os 30 jogos. O que não quer dizer que se o Ivan não bater as metas, que o Vasco não vai chamar o Corinthians para conversar e para comprar. O que acontece é que se ele é titular com 30 jogos, ele tinha um preço. Agora o Vasco já tendo um outro goleiro, né, para ele dividir, talvez sendo um reserva, podendo, dependendo da atuação do Léo Jardim, o Ivan aí sim tomar a vaga dele, o Vasco pode comprar esse jogador, caso assim o Vasco queira, muito mais barato. Então eu vi gente aí boicotando, dizendo que é um absurdo, que o Vasco está fazendo, é uma sacanagem com o Ivan. Não, cara, o Vasco contratou 2 jogadores de nível parecido, um veio por empréstimo e o scout e a departamento de futebol do Vasco acredita mais no Léo Jardim, tanto que já comprou ele direto. E o Ivan vem ao Vasco já sabendo que tinha essa negociação com o Léo Jardim acontecendo. Não à toa ele chega por empréstimo. E desde sempre o Vasco já tentou chegar no Léo Jardim comprando. Então o próprio Vasco, desde o início, já teve olhares diferentes para Léo Jardim e Ivan. A negociação do Ivan saiu primeiro porque a negociação com o Lille na França estava muito difícil, ao ponto do Vasco até achar que o negócio poderia melar. E o Vasco precisava de um goleiro, já que o Thiago Rodrigues não queria ficar no banco, teve aquela celeuma toda para renovar, né? Enfim, acabou até não fazendo alguns treinamentos. E o Vasco, cara, eu preciso de um goleiro. Vai que o Léo Jardim não vinga, eu trago o Ivan. E o Vasco trouxe o Ivan. Tanto que o Ivan veio pro Brasil, ficou treinando, e melou, o Ivan não vai vir mais. Nego, porra, o Ivan tá dando sopa, pega logo. Lembra dessa situação toda que rolou naquela época? Então foi basicamente isso. O Vasco acreditou muito. Vou dar um outro exemplo de uma negociação que foi arrastada e o Vasco acreditava muito e insistiu até conseguir. Na verdade, 2. Além do Léo Jardim que se arrastou, a diferença do Léo Jardim para o Capasso e o Orelhano é que a negociação do Léo Jardim não ficou pública. Mas o Vasco mesmo disse que negociava com ele desde final de novembro e só conseguiu concretizar no começo de janeiro.
Já o Capasso e o Orelhano, a negociação ficou pública, foi a diferença. Mas esses 3 atletas foram difíceis do Vasco conseguir finalizar as suas negociações, tá bom? Então não muda em nada, o Ivan continua sendo um goleiro importante dentro do Vasco. O Ivan já veio sabendo que o Vasco estava negociando para comprar o Léo Jardim e ele acreditava que ia ter oportunidades. E o Ivan não tem sido um jogador ruim de grupo, não tá reclamando, pô, não tô jogando e tal. Tá tudo muito bem dentro do plantel do Vasco nesse sentido. O torcedor do Vasco tem que estar contente que tem 2 goleiros muito bons. Eu não me lembro do Vasco ter 2 goleiros de nível similar e bom. Que você fale assim, cara, se meu titular machucar, for convocado, suspenso ou qualquer problema, eu tô tranquilão com reserva. Inclusive, para muita gente, o Ivan, que é o reserva, é melhor até do que o Léo Jardim. A gente tem que estar feliz com isso. A gente não tá reclamando que o Vasco precisa melhorar o banco, muitas das vezes são os meninos que saem ainda no segundo tempo para quando as coisas não estão acontecendo. Que bom que para goleiro a gente discute quem é o melhor, o titular ou reserva, num nível bom. Não é assim, são 2 goleiros horrorosos, a gente fica, porra, quem é melhor, quem é menos pior, o titular ou reserva. Então é bom, que bom que o Vasco tem 2 ótimos goleiros. Que a gente consiga chegar num nível daqui mais para frente que tanto o titular e o reserva do ataque, da ponta direita, da ponta esquerda, do primeiro volante, do segundo, do meia, sejam em níveis similares, que a gente fale, pô, meu irmão, melhor é o que tá no banco. O que acontece, por exemplo, lá no Flamengo. Tem muito essa discussão. Porra, Pedro e Gabigol pode não pode jogar junto. O treinador deles agora botou o Everton Ribeiro no banco. Porra, é um absurdo botar o Everton Ribeiro no banco. Tem o Bruno Henrique voltando de contusão aí agora. Na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas e tem o Felipe Luiz. Então essas situações são legais. Coisa que o Vasco hoje tem uma dor de cabeça boa. São 2 goleiros de bom nível. Mas o torcedor do Vasco, ele tá tão numa noia de reclamar de tudo, que até o fato de você ter 2 bons goleiros gera problema aqui, cara. É incrível. E, de novo, o fato do Ivan não bater a meta dos 30 jogos não muda em nada o fato do Vasco querer comprá-lo na final da temporada. A diferença é que você vai poder negociar o valor, porque o que está acordado lá, se eu não me engano, são 2 milhões de euros. É o que o Vasco tem que pagar se o Ivan fizer os 30 jogos. O Vasco vai ter poder de barganha, ó. O Ivan é bom goleiro, não vem sendo titular, mas eu quero que ele esteja aqui. Vamos negociar? Você vai levar ele aí para ser reserva do Cássio do mesmo jeito. O Corinthians é que está desesperado para recuperar os 11 milhões que eles botaram na compra do jogador lá na Ponte Preta. Acreditando que o Cássio estava numa descendente, ele teve um período esquisito no Corinthians e já tem uma certa idade, mas depois o Cássio retomou o bom momento e voltou a jogar em alto nível de novo, que fez com que o Corinthians acabasse tendo que ficar empurrando o Ivan para lá e para cá, porque foi um goleiro caro, eles compraram por 11 milhões de reais e acabam não jogando, porque o goleiro é o Cássio. Já devem ter feito alguns outros goleiros vindo da base e entendendo que o Cássio ainda vai ter muita sequência. Para eles é melhor fazer negócio com o Ivan, porque tem um goleiro caro, com um bom salário, que o clube investiu uma grana para ser um reserva que quase não joga. Uma coisa é ser reserva de um zagueiro, de um volante, do meio, do atacante, joga toda hora. Reserva de goleiro não joga. Inclusive, é uma coisa que o Vasco tem que pensar bem. Dependendo da grana, o Vasco tem que entender o quanto vale você ter realmente 2 goleiros muito bons e muito caros dentro do plantel na questão do investimento, porque goleiro a gente sabe que realmente vai jogar pouco, beleza? Então é isso, galera, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, e logo mais aí no começo da noite eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto. Hoje às 8 da noite farei o Futebolaço Podcast com o filho do Zico, Thiago Coimbra, encerrou a carreira em 2018, a gente vai falar muito de Zico, da amizade do Zico com o Roberto Dinamite, bastidores interessantes aí também. Então, espero vocês na resenha às 8 horas da noite lá. Valeu? Tamo junto.